Fala, minha tropa, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um palpite do bruxo, hoje analisando jogos desse sabadão, tá, tropa? Grade de jogos bem grande como a gente conhece. Vou trazer pra vocês vários jogos aqui pra gente fazer alguma coisa com uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, com um bilhete de odd normal para operação simples e para quem quiser montar os bilhetes personalizados também, você vai encontrar diversos palpites aqui, fechou? Então se você gostar, só fortalece aí no like para fortalecer o meu trampo e se inscreva no canal se não for inscrito. Já falei demais, sem enrolação, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar agora os jogos desse sabadão. Hop in the car, watch it go vroom. Bom, minha tropa, vocês sabem que eu sou muito transparente com os palpites que eu trago pra vocês, sempre trago o resultado, sou um dos únicos que traz o resultado dos jogos anteriores. Já é o quarto bilhete seguido aqui que bateu, o bilhete da nossa quinta-feira a gente forrou, tá bom? E vou trazer aqui o nosso resultado dessa quinta. No jogo do Newcastle e do Brighton, pessoal, os quatro cenários que eu falei pra vocês, os quatro bateram. Indiquei ambas marcam, com uma odd de 53 foi 4-1, ambos marcaram. Fui pra mais de um gol aqui pra bilhete personalizado, foi 4-1. A gente foi para mais de 6 escanteios, teve 7, e aqui a gente foi para ambos levam cartão, teve 6 cartões. Era um jogo relevante, por isso que eu indiquei ambos levam cartão. Já que no jogo do Sevilha com a Juventus, a gente só tomou um red, foi nos cartões, por incrível que pareça. Tá? Teve mais cartão na Premier do que na Europa League aqui no jogo do Sevilha e da Juventus. A gente foi para mais de 3 cartões, teve 2. Mas a gente foi para mais de 6 escanteios, teve 20. A gente foi para menos 4 gols, foi 1-1. E eu indiquei para vocês o menos de 2,5. Para sair até no máximo 2 gols. No final foi 1-1, odd 1.73 bateu aí também. No outro jogo aqui da Europa League foi o jogo do Bayer Leverkusen versus a Roma. Os 4 cenários que eu falei, os 4 bateram. A gente foi para menos 4 gols, foi 0-0. A gente foi aqui num handicap, né, mais de 0.5 a favor da Roma. A cotação tava 1.85, uma odd interessante, bateu também. A gente foi para menos 13 escanteios, foi 6 apenas. E a gente foi para mais de 3 cartões, teve 8. Então os 4 cenários aqui da Europa League nesse jogo do Bayer Leverkusen e da Roma bateram, fechou? O único jogo que foi mais ruim pra gente aqui foi o da Conference League. Aqui o jogo do West Ham, a gente tomou 3 heads. A gente foi pra mais de 8 cantos numa operação simples, deu exatamente 8. Se desse mais um a gente forrava. A gente foi pra casa ao empate. No finalzinho, no final, o West Ham marcou um gol. Tá, tava empate até os 90 e... faltou muito pouco ali pra gente ganhar esse dupla chance aqui no mandante. A gente foi para mais de 6 escanteios na operação personalizada, né, para critério de bilhete, foi 8 escanteios, e a gente foi para ambos levam cartão, teve apenas 2. Então aí a gente tomou a maioria dos heads. Mas no restante ali nos outros 3 jogos foi uma forra total e o bilhete pronto bateu. Beleza, tropa? Já falei demais, já enrolei, bora lá analisar os jogos agora do sábado, que a grade é bem grande. Bom, minha tropa, o primeiro jogo aqui a gente vai pelo horário, primeiro jogo às 10h30, o Schalke enfrenta o Frankfurt melhor colocado na classificação, mas é um jogo muito relevante para o Schalke, precisa dessa vitória porque está nos playoffs aí de rebaixamento da Bundes. A odd 3 aí para o Schalke contra uma cotação 2,25 a favor do Frankfurt. Se a gente dá uma olhadinha aqui na classificação, olha a situação do Schalke, está em 16º, aqui nos playoffs de rebaixamento, 32 jogos, venceu apenas 7, empatou 9, perdeu 16, 31 gols marcados em 32 jogos e sofreu 65. É uma equipe que não tá muito bem, tá, tropa? Tá com 30 pontos, se vencer vai a 33. É o jogo da vida aqui pro Schalke escapar desses playoffs de rebaixamento. Não vejo outro cenário a não ser o Schalke pressionando muito. Pode ser que a equipe do Frankfurt utilize muito bem dos contra-ataques, marque aqui um gol, pra mim é jogo pra mais de 1,5, pra mim é jogo pra gols, porque eu vejo um jogo aberto. Já o Frankfurt em oitavo, 46 pontos, se vencer vai a 49. Também é um jogo importante para o Frankfurt, porque está aqui de olho na Liga da Conferência Europeia. O Wolves atualmente está com 49 pontos. Se o Frankfurt vencer, vai a 49. Então fica colado na pontuação com o Wolves. É um jogo importante, tem mais 2 rodadas aí da Bundes, tem essa e mais uma. Então eu iria, tropa, sinceramente, para gols, para critério de gols aqui para vocês. E quem quiser se arriscar, uma dupla chance ao Schalke, pela situação ali do rebaixamento. É o jogo da vida, eles vão jogar com a vida deles, eu acredito. É o que eu pelo menos vejo nesse jogo. O Schalke vai ter que pressionar, o Schalke vai ter que jogar muito para conseguir aqui essa pontuação e escapar ali dos playoffs de rebaixamento. Se a gente conferir o Schalke em casa, vem ó, de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Me anima a fazer uma dupla chance ao Schalke, tá? A maioria dos jogos deu mais de 1,5. E fora o Frankfurt, vem de 4 derrotas e 1 vitória. É o jogo ideal pro Schalke, tropa. É o jogo ideal pro Schalke. Eu faria a dupla chance para operação simples, tá? Dupla chance aqui, ó, 1.62. Essa dupla chance a 1.62 eu faria para operação simples. E quem quiser aqui se arriscar para gols,
mais de 1,5 com uma cotação 1,20. Eu faria esse mais de 1,5 gols aqui nesse jogo, fechou? No cenário de escanteios, o Schalke tem uma média de 5,6 escanteios e o Frankfurt 6 cantos. Aqui eu operaria para mais de 6 escanteios pela relevância do jogo. Já no cenário de cartões, 1,9 do Schalke contra 3 cartões do lado do Frankfurt. Como é um jogo muito relevante, eu vou para ambos levam cartão. O nosso próximo jogo pela Premier League, 11 horas da manhã, a equipe do Bournemouth enfrenta aí o Manchester United. O Manchester United vem melhor colocado, o Bournemouth não tem mais o que disputar, não sofre mais de rebaixamento e não tem mais o que buscar ali nas primeiras colocações. Tá no meio da tabela, é um jogo mais relevante para o Manchester United que está de olho numa vaga da Champions. Se a gente der uma olhada, tá aqui ó, em quarto colocado, atualmente está segurando essa vaga, mas olha só a situação. Em quinto aqui vem o Liverpool com 65 e atrás vem o Brighton por 58. O Brighton não consegue mais nada. Mas o Liverpool com 65 consegue tirar a vaga do Manchester United. Então é um jogo muito relevante para o Manchester United, tá, tropa? É um jogo aí para eles garantirem uma vaga na Champions. Atualmente o Liverpool está na Liga Europa, então é um jogo muito relevante para o Manchester United nesse aspecto. O Bournemouth, como eu falei, ó, não tem mais o que disputar, tá? Não tem mais risco de ser rebaixado e também não tem como chegar aqui no G7 aqui para buscar alguma coisa. Então, para mim, dois cenários para vocês. Empate anula a favor do Manchester United, cotação 1,18 para bilhete personalizado. E para quem quiser se arriscar aqui, ó, na vitória seca, tá? Para operação simples, vitória seca 1,50. Para mim essa cotação tá interessante, ainda mais pela relevância do jogo para o Manchester United. Então, para quem quiser se arriscar, vai nessa odd de 1,50 aí a favor do Manchester United jogando fora, fechou? No cenário de escanteios, o Bournemouth tem uma média de 5 escanteios e o Manchester United 5,3. Para mim, pela relevância do jogo, eu vou para mais de 6. E no cenário de cartões, 1,3 do lado do Bournemouth versus 2,3 do lado do Manchester United. Para mim é jogo para menos 6 cartões. Por mais que seja um jogo muito relevante, não vejo um jogo para muitos cartões aqui. Então eu operaria para menos 6. Léo, eu quero garantir. Vai para menos 7 então. Fechou? Era isso aqui nesse jogo. No nosso próximo jogo, também pela Premier, às 11 horas da manhã, o Liverpool enfrenta o Aston Villa. Esse jogo aqui já é um jogo mais equilibrado, mas como eu falei, o Liverpool está disputando vaga de Champions com o Manchester United, então é um jogo muito relevante para eles também. Jogando em casa, é um time que vem bem aqui jogando em casa, se a gente der uma olhada já, ó, vem de 4 vitórias e um empate, é um time embaçado, vejo o jogo para gols aqui também. Fora, o Aston Villa melhorou bastante o Aston Villa na classificação, mas fora de casa aqui vem meio que equilibrado, né? 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Se a gente conferir aqui na classificação, ó, o Liverpool, aquele cenário que eu falei para vocês, 65 pontos, se vencer vai a 68, é interessante que vença. E o Aston Villa aqui, ó, de olho numa vaga aqui da Liga Europa e também da Liga da Conferência Europeia, tá com 57 pontos. Se vencer, tropa, vai a 60. Então entra aqui, ó, ultrapassa o Brighton e entra aqui numa Liga Europa. É o jogo ideal, um jogo muito relevante para as duas equipes. O que eu faria aqui pelo valor que eu encontrei por ser um jogo relevante para os dois lados? Ambas marcam, para mim tem extremo valor. O Aston Villa é um time que melhorou bastante aqui em questão de futebol apresentado, embora aqui vem de 2 derrotas fora de casa, tá? Marcou nos últimos 3 de 5 fora de casa, é um cenário que me atrai. Se a gente rolar mais para baixo, ó, a gente vai ver, dos últimos 10 jogos, por exemplo, ó, tropa, o Aston Villa marcou em 8, fora de casa, tá? Então eu vejo um cenário para ambas marcam aqui. O Liverpool, muito provável que marque, ambas marcam para mim tem valor, tá? Ó, de 1,70, para quem quiser se arriscar no ambas marcam. Quem quiser ir para bilhete personalizado, empate anula aí a favor do Liverpool pagando 1,20. É o que eu faria, tá? Empate anula a favor do Liverpool jogando em casa. Deixa eu ver quanto é que tá pagando a odd seca. 1,45. É uma cotação um pouco baixa para operação simples. Quem quiser fazer, faz. Mas eu iria para ambas marcam pela relevância da partida. Mais de 1,5 também, tá? Mas eu acho que o mais de 1,5 vai estar pagando pouco. 1,17. Quem quiser para mais de 1,5 também vejo o jogo para mais de 1,5 gols, até porque eu estou indicando ambas marcam. Fechou? Era isso aí. No cenário de escanteios, o Liverpool tem uma média de 5,4 escanteios por jogo e o Aston Villa 3,6. Aqui eu operaria para menos 13. Por mais que seja um jogo relevante, as duas equipes tocam bastante a bola. Então por esse aspecto eu iria para menos 13. E a média das equipes também é baixa. Já no cenário de cartões, 2,1 do lado do Liverpool contra 1,6 do lado do Aston Villa. Para mim é jogo aí para menos 7 cartões. Fechou? Nosso próximo jogo é pela Bundesliga, jogo do Bayern versus o RB Leipzig. Esse jogo é muito importante pro Bayern de Munique, tá, tropa? O Bayern de Munique tá disputando a Bundesliga diretamente com o Borussia Dortmund por pontuação, então tá muito colado. É um jogo extremamente relevante, ainda mais porque o Bayern vai jogar em casa e falta apenas 2 rodadas para acabar a Bundesliga. É um jogo extremamente importante. O RB Leipzig por si só é uma equipe muito forte também, mas a odd está mais favorável ao Bayern
pela relevância do jogo. Ó, de 1.50 é uma odd que me anima fazer uma vitória seca ao Bayern pela relevância que eu falei para vocês, contra uma odd de 5.50. Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, na classificação, o Bayern vem em primeiro atualmente, 32 jogos, venceu 20, tá com 89 gols marcados em 32 jogos e sofreu 34. Tá atualmente com 68 pontos. Se vencer vai a 71. O Dortmund tá colado com 67. Então é um jogo muito, mas muito relevante pro Bayern de Munique, tá, tropa? E o RB Leipzig também, ó, tá com 60 pontos, certo? Tá aqui com uma vaga na Champions League atualmente. Tá com 60, se vencer vai a 63, mas em questão de relevância é um jogo muito mais relevante pro Bayern de Munique. Eu iria talvez nessa vitória seca, para quem quiser uma operação simples, vitória seca aí do Bayern de Munique, a 1,50 eu faria. E para critério de bilhete personalizado, eu não encontrei nada demais. Quem quisesse arriscar no mais de 2,5, por sua conta em risco. Eu só indicaria para vocês a operação simples e um cenário de escanteios e de cartões que eu vou trazer bacana para vocês, tá? Mas o mais de 2,5, ó, para quem quisesse arriscar, 1,36, mas eu não indicaria. Pode ser que seja um jogo retruncado. É que, sei lá, o RB Leipzig é um time forte, tá, tropa? Então eu não sei como é que vai ser esse jogo. Eu prefiro pegar a vitória seca ao Bayern aí numa operação simples. E quem quiser montar bilhete personalizado, vai para escanteios e cartões no cenário que eu vou falar para vocês. Cenário de escanteios, o Bayern tem uma média de 8,3 escanteios, uma média alta de escanteios por jogo, e o RB Leipzig em 4,4. Como é um jogo relevante para o Bayern, eu operaria para mais de 3 escanteios a favor do Bayern de Munique. A cotação está 1,22, para ser mais de 3 cantos para o Bayern. Então aqui fica meio que o critério de bilhete personalizado para vocês, fechou? E no cenário de cartões, o Bayern 2,1 e o RB Leipzig em 3. Aqui eu operaria para ambos levam cartão, porque é um jogo extremamente relevante, principalmente para o Bayern. Então eu operaria para ambos levam cartão aqui, fechou? Quem não quiser vai para menos 7. Opera under 7 aí nesse jogo. O nosso próximo jogo pela Premier, rodada 37, tá acabando aí também a Premier, hein? As últimas 2 rodadas, para nossa tristeza, o Nottingham enfrenta o Arsenal às 13h30. Jogo muito relevante pro Arsenal, embora, tropa, ele já perdeu no meu ponto de vista aí, não tem mais chance nenhuma de ganhar aí a Premier League, tá? Matematicamente até teria, mas o Manchester City teria que perder aí a maioria dos jogos, que falta 3 jogos ainda pro Manchester City, porque o Manchester City tem um jogo a menos. Então, sinceramente, o Arsenal já perdeu aí essa chance de levar o título para casa dessa Premier. E o Martinelli está desfalcado. Não vai jogar os últimos 2 jogos pelo Arsenal porque está lesionado. Então aqui eu vejo um jogo para menos de 4,5, porque não tem tanta relevância para o Arsenal, mas o Arsenal é um time muito superior ao Nottingham. E o Arsenal é um time que, mesmo matematicamente tendo alguma chance, eles vão tentar lutar até o fim. Então talvez eu operaria para a operação simples, uma vitória seca a favor do Arsenal, para quem quiser pegar. A odd 1,57 é uma odd interessante pra gente buscar aí. Eu levaria pro ao vivo, sendo muito sincero, pra quem quiser fazer no pré-live, leva pro ao vivo e vê como é que o Arsenal vai se sair. E aí tu pega numa cotação melhor, com uma odd 1,70 pra cima, fechou? Contra uma odd 5,50 ao Nottingham. Aqui eu operaria pré-live, tá? Menos de 4,5, aquele cenário que eu falei. Aqui, ó, como a gente pode ver, o Arsenal tá em segundo, 81 pontos. Perdeu o último jogo ali, viajou na maionese, tá? Perdeu o último jogo pro Brighton por 3-0 e aqui perdeu a chance de conquistar o título. 81 pontos, se vencer vai a 84, mas o Manchester City tem um jogo a menos e tem 3 jogos ainda para disputar o Manchester City. Então o que eu faria? Eu faria menos de 4,5 por não ser um jogo tão relevante assim pro Arsenal, porque não tem mais o que buscar. Embora eles vão tentar insistir, eu acredito, tá? Pode ser que eles insistam até o final, mas eu vejo o jogo para menos de 4,5. O Nottingham em casa aqui, ó, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A maioria dos jogos deu menos de 4,5. Apenas o último jogo contra o Southampton foi 4-3. Os outros 4 deu menos de 4,5 gols. E o Arsenal fora, a maioria dos jogos deu menos de 4,5 gols também. Apenas o jogo contra o Manchester City, que foi 4-1. Eu faria o menos de 4,5. Para critério de bilhete personalizado, tá? O menos de 4,5 aí, ó. Cotação 1,22 para o menos de 4,5. Eu faria esse menos de 4,5 gols. Já no cenário de escanteios, o Nottingham tem uma média de 2,7, uma média bem baixa de escanteios por jogo, e o Arsenal 5,5. Eu operaria aqui, tropa, para menos 13 escanteios. Para mim vai ser um jogo para menos 13 cantos. E no cenário de cartões, 2,2 do lado do Nottingham versus 1,6 do lado do Arsenal. Eu operaria nesse jogo para menos de 6 cartões. Fechou?
Bom, minha tropa, nosso próximo jogo é entre Milan e Sampdoria às 15h45, odd 1.17 a favor do Milan contra o mod 17 a favor do Sampdoria. O Sampdoria já foi rebaixado, não tem mais o que buscar, já o Milan pode ser que consiga alguma coisa aí, até uma vaga na Champions League. Quem sabe, vai depender muito aí do desempenho deles, tá? Se a gente der uma olhada aqui na classificação, ó, eles estão em quinto colocado atualmente na Liga Europa, 55 gols marcados em 35 jogos, tem uma média relevante de gols, venceram 17 de 35, atualmente eles estão com 61 pontos, se eles vencerem, tropa, eles vão a 64, eles precisam de um tropeço da Lazio, precisariam vencer aí os dois próximos jogos, ou até empatar um e a Lazio perder os próximos dois. Matematicamente, eles têm até alguma chance de se classificar para a Champions, vai depender de um deslize da Lazio ou da Inter, acho difícil, da Lazio aqui talvez, mas o Milan teria que fazer o dever de casa aí nos dois jogos. Se vencer vai a 64, como eu falei pra vocês, então tem alguma chance. Por isso é um jogo relevante pra eles. O que eu faria aqui? Jogo pra mais de 1,5 a favor do Milan. O Milan vai com tudo ou nada, o Sampdoria, a pior equipe da Série A da Itália, já tá aqui rebaixado, ó, venceu apenas 3 jogos de 35. Venceu apenas 3 jogos de 35, tropa. Então não tem outro cenário aqui, sofreram 62 gols em 35 jogos. Pra mim aí o Milan vai vencer por mais de um gol de diferença, é o mínimo que eu espero. Se eu tomar head nisso aqui, pelo amor de Deus, o Milan precisa do resultado, matematicamente, não vai desistir aí dessa vaga da Champions, então eu iria pra mais de um gol a favor do Milan. A cotação tá 1.30, é o que eu faria aí pra vocês, tá bom? Critério de operação simples eu não encontrei nada de valor, então não adianta eu trazer alguma coisa que não tem, a gente só iria pro bilhete personalizado com mais de 1.5 gols a favor do Milan, tá bom? Com a cotação 1.30. No cenário de escanteios, o Milan tem uma média de 5 escanteios por jogo e o Sampdoria 3,3. Eu operaria para mais de 6 escanteios, pela relevância da partida para o Milan. E no cenário de cartões, 1,9 do lado do Milan contra 3 cartões do lado do Sampdoria. Aqui eu operaria para ambos levam cartão. Muito provável que isso aconteça. Fechou? Bom, minha tropa, rodada 35 da La Liga. Vamos entrar na La Liga agora às 16 horas. O Barcelona enfrenta o Real Sociedade. Barcelona já campeão aí da La Liga, não tem mais quem bata o Barcelona, já foi o campeão. O Real Sociedade está nas primeiras posições, duas equipes muito fortes, eu vejo o jogo para under. Até porque é um jogo não tão relevante aí para as duas equipes. Nas odds, o Barcelona a 1,80 contra uma cotação 4,33 a favor do Real Sociedade. Talvez até uma dupla chance ao Real Sociedade eu vejo algum valor, tá? Em casa aqui o Barcelona vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora o Real Sociedade, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Eu não sei se eu faria uma dupla chance ao Real Sociedade, não. Tá? O Barcelona, ainda mais que o sistema defensivo do Barcelona é embaçado, tropa. Tá em primeiro aqui, ó, 34 jogos, 85 pontos. O segundo colocado, que é o Real Madrid, tá com 71. O Real Sociedade tá aqui, ó, com talvez uma corda no pescoço. Pode ser que escape uma vaga da Champions League. Embora acho difícil o Villarreal buscar esse resultado, tá? Acho que o Real Sociedade garante uma vaga na Champions, mas é um jogo com uma certa relevância. Esse jogo aqui, se eles empatarem ou vencerem, já pode garantir uma vaga na Champions para eles. Estão com 62 pontos, se vencer vai a 65, se empatar vai a 63. Então, matematicamente, o Villarreal ainda consegue buscar alguma coisa na Champions. Pode ser aí que o Real Sociedade, se não fizer o dever de casa nos próximos 2 jogos, o Villarreal consiga aí uma vaga na Champions. Então, é um jogo com uma certa relevância para o Real Sociedade. O que eu faria, tá, tropa? Para mim é jogo para under. Para mim vai ser jogo para menos de 3,5, até menos de 2,5 para uma operação simples eu faria. Porque o Real Sociedade pode ser que pressione mais, mas olha só, o Barcelona em 34 jogos sofreu apenas 13 gols. Sofreu apenas 13 gols. É muito forte o sistema defensivo do Barcelona. Então, pra mim, vai ser jogo pra under, tá? É um jogo que não tem tanta relevância pro Barcelona. Então, mesmo assim, eu acho que vai jogar de igual para igual com o Real Sociedade. Eu iria pra menos de 3,5. Menos de 3,5, cotação 1.33. Pra mim tá interessante. E quem quiser se arriscar numa operação simples, eu iria pra menos de 2,5. Menos de 2,5 a 1.94. Quem quiser ir na dupla chance ao Real Sociedade pela relevância da partida pra eles, tá nessa cotação 1.90, alguma coisa assim, tá? 1.95. Fica a critério de vocês, tá bom? Na operação simples eu vou computar o menos de 2,5 e na operação personalizada eu operaria aí para menos de 3.5. Fechou? No cenário de escanteios, o Barcelona tem uma média de 7,3 cantos por jogo e o Real Sociedade 3,6. Aqui eu operaria para mais de 6 escanteios. Já no cenário de cartões, 2 cartões do lado do Barcelona contra 2,5 do lado do Real Sociedade.
Pra mim é jogo pra -8. -8 cartões. Não é um jogo tão relevante pro Barcelona, então não vejo jogo pra tantos cartões assim. Eu operaria pra -8. Fechou? Agora sim, a gente vai pro Campeonato Brasileiro Série A, rodada número 7. O Botafogo enfrenta o Fluminense. Esse jogo aqui, tropa, pra mim vai ser um dos melhores de assistir nesse sabadão. O Botafogo vem jogando um futebol muito bonito e o Fluminense, no meu ponto de vista, vem tendo um dos melhores futebols apresentados no Brasil esse ano. Tá muito bem a equipe do Fluminense, a cotação tá 2,63 a favor do Fluminense contra 2,75 a favor do Botafogo. Jogo muito difícil. Eu ficaria talvez de fora aqui de um resultado final. Eu me arriscaria talvez uma dupla chance ao Fluminense. Para mim, o futebol que eles vêm apresentando de toque de bola é um futebol muito bonito. Eu talvez faria uma dupla chance ao Fluminense. No último jogo da Copa do Brasil, o Botafogo entregou a paçoca para o Atlético Paranaense. Então, talvez por esse aspecto também eu faria uma dupla chance ao Fluminense, tá? Aqui, ó, em casa, o Botafogo vem de 4 vitórias e um empate, vem muito bem. A maioria dos jogos deu menos de 3,5 gols. Por mais que sejam duas equipes ofensivas, tropa, o sistema defensivo delas também é forte. Então eu me arriscaria por menos de 3,5 aqui, tá? Sendo muito sincero pra vocês. Ah, Léo, é jogo pra mais de 1,5? É, mas pra mim, Campeonato Brasileiro, eu gosto muito mais de operar menos de 3,5 do que mais de 1,5, tá? Fora aqui, ó, o Fluminense vem de 4 vitórias e uma derrota. A maioria dos jogos deu menos de 3,5 gols. Então, talvez, por ser duas equipes muito fortes, jogo muito direto aqui, um jogo muito relevante para as duas equipes também em questão de pontuação, para mim é jogo para menos de 3,5, porque é jogo parelho. Jogo de duas equipes que não deixam a outra se criar. Por isso eu vejo jogo para menos de 3,5. Igual eu me arrisquei no Flamengo e Fluminense, que eu fui para menos de 2,5 gols e menos de 3,5, porque era jogo muito parelho, tá? Meio que explicando por que eu operaria para under. Aqui se a gente dá uma olhada, o Botafogo vem em primeiro, 6 jogos, venceu 5 e perdeu 1. 13 gols marcados em 6 jogos e sofreu 6 gols, sofreu um gol por jogo. Já o Fluminense, em terceiro colocado, 6 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. 12 gols marcados em 6 jogos e sofreu 5. São duas equipes que têm uma média muito alta de gols marcados, mas também sofrem basicamente um gol por jogo. Então é aquilo que eu falei, para mim o menos de 3,5 ele faz sentido e o mais de 1,5 para quem quiser faz sentido também. Então vamos dar uma olhada nesses dois cenários. O mais de 1,5, vamos ver, odd 1,30 para o mais de 1,5 gols e o menos de 3,5, odd 1,29. Eu vou para o menos de 3,5 gols aqui, fechou, tropa? No cenário de escanteios, o Botafogo tem uma média de 5,1 escanteios por jogo e o Fluminense 5,9. Para a operação simples, eu me arriscaria para mais de 9 escanteios, com uma cotação 1,73. Como é um jogo que, no meu ponto de vista, pode ser para poucos gols, quando acontece poucos gols, acontece bastante escanteios, porque as equipes ficam pressionando até o final em busca de gols. Então, se for um jogo para poucos gols, eu opero para over escanteios. Nesse aspecto, eu vou aí me arriscar nessa operação simples para mais de 9. Fechou? Dando 10 escanteios ou mais, a gente vence a operação com uma cotação 1,73. Para mim tem extremo valor. Agora, para a operação de bilhete personalizado, eu faria mais de 6 escanteios, fechou? Já no cenário de cartões, o Botafogo tem uma média de 1,1 e o Fluminense 3 cartões por jogo. Eu operaria para menos 8. Por mais que seja um jogo muito importante para as duas equipes, o Botafogo tem uma média de 1,1 cartão. Então eu operaria para menos 8. Quem não quiser pegar para menos 8 vai para mais 3. Fechou? Mais de 3 cartões na partida. Continuando aqui nosso Campeonato Brasileiro, às 18h30 o São Paulo enfrenta o Vasco. São Paulo em casa, vem melhor classificado que o Vasco. O Vasco está lá embaixo da tabela, odd 1,85 a favor do São Paulo, contra o odd 4,33 a favor do Vasco. Veja um jogo mais equilibrado do que essas odds estão colocando. Para mim pode ser um jogo para under goals, até um menos de 2,5 talvez eu me arriscaria, porque o São Paulo dos últimos 5 jogos, ó tropa, dos últimos 5, todos eles deu menos de 3,5 e apenas um deles passou de 2,5. Então me atrai, vem de 3 vitórias e 2 empates, um cenário que é bom para o São Paulo jogando em casa. E o Vasco fora vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Olha aqui, 3 de 5 deu menos de 2,5 e apenas um passou de 3,5, que foi contra o Flamengo, 3-2. Dois cenários para vocês, bilhete personalizado, menos de 3,5, bilhete aí, operação simples, menos de 2,5, vamos ver a cotação. Tá? Na classificação aqui, se a gente der uma olhada também, o São Paulo está em 10º, 6 jogos, venceu 2, empatou 3 e perdeu 1, 8 gols marcados em 6 jogos, sofreu 4. Já que o Vasco em 16º, 6 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu 2. 6 gols marcados, sofreu 7. Para mim, jogo para menos de 3,5 e menos de 2,5 gols para quem quiser se arriscar, tá?
Menos de 2,5 aqui, ó. Vamos ver. Operação simples. Ó, de 1,62. Interessante. E o menos de 3,5, 1,22. Operação simples, menos de 2,5. Operação bilhete personalizado, menos de 3,5 gols aqui. Fechou? No cenário de escanteios, o São Paulo tem uma média de 6,2 escanteios por jogo e o Vasco 5,3. Eu operaria para mais de 7 escanteios. E no cenário de cartões, 2,6 do lado do São Paulo contra 3 cartões do lado do Vasco. Aqui eu operaria para mais de 3 cartões na partida. Tropa, tô cansado, hein? Jogo pra caramba pra vocês aqui, hein? Mas, como prometido, sábado e domingo eu tenho que trazer vários jogos pra vocês, não tem jeito. Jogo do Santos aí pra finalizar contra o Palmeiras, às 9 horas aí da noite. Odd 4 a favor do Santos contra uma odd 1,95 a favor do Palmeiras. Tropa, sendo muito sincero, essa odd a favor do Palmeiras é uma odd que me anima, é uma odd alta, porque vai jogar fora de casa. Mas pelo futebol que eles vêm apresentando, é um time muito ofensivo. Para mim faz sentido buscar no ao vivo aqui essa vitória seca do Palmeiras, tá? Para quem quiser ir para bilhete personalizado, talvez uma dupla chance. Embora a equipe do Santos venha bem também, tá? Se a gente der uma olhada em casa, ó, vem de 3 vitórias e 2 empates, vem bem aqui a equipe do Santos, mas não pegou grandes adversários como, por exemplo, o Palmeiras. Então agora é a hora do vamos ver. Vamos ver como é que o Santos vai reagir. A maioria dos jogos deu menos de 3,5, mas talvez eu não faria o menos de 3,5 aqui, porque é o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe bem ofensiva, para mim mais ofensiva que o Santos. E o Palmeiras fora de casa aqui, ó, tropa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um time aqui, ó, que marcou na maioria dos jogos fora de casa, marcou nos últimos 5. Então, para mim, uma dupla chance a favor do Palmeiras, por marcar a maioria dos jogos fora de casa, é um cenário que me agrada. Tá? Na classificação, se a gente der uma olhada, o Palmeiras vem bem, segundo colocado, 6 jogos, não perdeu até o momento, 4 vitórias e 2 empates, 16 gols marcados, é o melhor ataque aqui da competição e sofreu apenas 6 gols, um gol por jogo. Já o Santos, em sétimo, 6 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 2, 8 gols marcados em 6 jogos e sofreu 5. Critério de bilhete personalizado, dupla chance aí ao Palmeiras, tá? Dupla chance aí ao Palmeiras. Léo, é jogo para mais de 1,5? Pra mim é jogo para mais de 1,5, tá, tropa? Dupla chance 1,22, bilhete personalizado para computar. Mais de 1,5 para quem quiser pegar. Odd 1,33, vejo o jogo para mais de 1,5 gols também. Mas eu iria nessa dupla chance ao Palmeiras. E para a operação simples, eu levaria para ao vivo e buscaria a vitória seca ao Palmeiras a 1,95. Quem quiser se arriscar, vai naquela vitória seca ali, o empate anula 1,40, se tivesse 1,50 eu até faria a operação simples aqui, o empate anula, mas eu vou no ao vivo aí para buscar essa odd 1,95 a favor do Palmeiras, fechou? É o que eu computaria para vocês aqui nesse jogo. Já no cenário de escanteios, o Santos tem uma média de 4,6 escanteios e o Palmeiras 5,8. Para mim é jogo para mais de 6 escanteios. No cenário de cartões, 2,5 do lado do Santos contra 2,3 do lado do Palmeiras. Aqui eu operaria para mais de 3 cartões na partida. Jogo é um clássico aqui paulista, né, tropa? Então a gente vai para mais de 3 cartões. Fechou? Acredito que dê mais de 3 cartões na partida. Quem não quiser operar over nesse jogo, vai para under menos 8. É o que eu indicaria aí para vocês, fechou? Tropa, finalizando aqui, era isso aqui no pré-live que eu traria para vocês nesse sabadão. No bilhete pronto, como que a gente vai? Eu só vou falar se tu deixar o like. Então senta o dedo no like aí se tu não deixou, e se de fato tu já forra aqui nos palpites e não deixou o like, eu vou ficar triste contigo, tá? Se tu ainda é novato no canal, tá tudo bem, tranquilo, só dá o like se você gostar, fechou? Vamos lá pro bilhete pronto. Tropa, como é que a gente vai? Menos de 3,5 gols no jogo do Barcelona e menos de 3,5 gols no jogo do São Paulo. Forma um bilhete com uma odd 1,62. Uma odd que pra mim tá interessante, um under aí num jogo que não é tão relevante, que é o jogo do Barcelona, pro Barcelona principalmente, contra o menos de 3,5 num jogo do São Paulo, que a gente olhou ali os dados, a gente viu que a maioria dos jogos dá under. Então, eu vejo extremo valor, mas sigam a gestão, tá bom? Não estourem a boca do balão, porque se der head, vocês vão reclamar, vai dar head, alguma operação vai dar head, é o 4º bilhete consecutivo que vem dando green, então sigam a gestão aí, por favor, e coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal, tá bom? Se vocês gostaram dos meus palpites e ainda não deixou o like, deixa o like e se inscreva no canal, fechou, tropa? Era isso aqui, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!